Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Side Talks. Eu sou o Matheus Moreira, Business Head do segmento da saúde aqui na Sidon. Hoje vamos falar sobre metodologia Lean BPMS na prática, um case Health Tech. Fiquem à vontade para trazerem suas perguntas, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. E hoje, como convidado, a gente tem aqui o Vitor Santana, gerente de TI e Excelência Operacional na Lean Saúde. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Espero poder contribuir o máximo possível com vocês aqui nesse bate-papo. Com certeza. Legal, Vitor, vamos lá. Eu gostaria que primeiro você me contasse um pouco sobre a Lean Saúde, a história da empresa, como foi o passo de vocês até aqui. Legal. Só para a gente contextualizar, a Lean Saúde é uma empresa recente, a gente acabou de fazer 2 anos, mas traz muita bagagem. Então a gente tem décadas aí de conhecimento nesse ramo da saúde, né? Quando a gente olha o cenário de saúde no Brasil, a gente tem toda a parte de SUS e a saúde suplementar. Nossa empresa ela foca principalmente na saúde suplementar, em que gira em torno aí, ultimamente de 51 milhões de usuários no ano, né? Dentro desse cenário, a gente está falando de empresas, convênios, hospitais, enfim, toda essa utilização, e a gente fornece diversos produtos nesse setor para contribuir com a sociedade. Nesse embalo todo, a gente está falando de um cenário muito crítico da saúde atualmente. Nesses usuários, 51, para você ter uma ideia, faz 10 anos que a gente não cresce nesse lugar, porque cada vez mais é um cenário desafiador com relação a custo. Para a gente ter uma ideia, mais de 30% dos convênios hoje eles fecham no vermelho. Então a gente tem uma deficiência entre todo o sistema de saúde muito grande. Fora isso, a gente também está falando de correções, por exemplo, nos nossos planos de saúde, que gira em torno de 4, 5 vezes o valor da inflação anualmente. Então é um cenário muito, muito, muito crítico. E a Lean Saúde vem para ajudar com diversos produtos a gente a controlar não só os custos, os gastos, mas também contribuir com analíticos e outras questões importantes nesse meio. Quando a gente pensa Lean, a gente colocou realmente Lean dentro do nome, Lean Saúde, principalmente para a gente deixar claro para o mercado que nós somos eficientes, nós somos enxutos, nós somos uma empresa que olha muito para os processos, para a automação, para tudo isso, para a gente fornecer não só serviços a um preço justo, mas também trazendo um payback cada vez mais rápido para os nossos clientes nesse cenário que é tão desafiador. Legal. E me fala um pouco mais sobre a metodologia Lean, como que ela funciona e se adequa a isso? Perfeito. Quando a gente fala de Lean, ela iniciou lá nos anos 50, até no Japão, foi um momento pós-guerra muito crítico com relação ao Japão tentando fazer frente aos Estados Unidos. E eles começaram a desenvolver esse método de gestão com diversas ferramentas para suportar as suas produções, para realmente ele ser eficiente, reduzir os gastos, reduzir os custos, ser competitivo frente ao mercado americano. Então ele focou muito com relação ao Lean Manufacturing, que é o que a gente está falando de melhorias dentro da produção. No nosso cenário atual, lá nos anos 90, a gente começou a trabalhar o que foi o conceito de Lean Office, que é exatamente os mesmos conceitos de Lean na fábrica, mas agora no ambiente de serviços e de escritório. Pensando nesse cenário, nossa atuação hoje ele é muito com relação ao Lean Office. Os conceitos são muito parecidos. Praticamente eu destacaria aqui 3 conceitos. O primeiro seria realmente uma visão de melhoria contínua, ou seja, fazer hoje melhor do que você fez ontem. Então, a gente sempre está brincando lá na empresa que se você fez alguma coisa esse mês e no mês seguinte você fez exatamente a mesma coisa, a gente não está sendo Lean, a gente sempre precisa melhorar. Quando a gente fala de melhorias, a gente não está falando de algo disruptivo, algo totalmente saindo do patamar. A gente está falando realmente de pequenas melhorias, mas sempre trabalhando com isso para a gente trazer cada vez mais benefícios e redução de custos e assim por diante. O segundo conceito, bem orquestrado com relação à metodologia, a gente está falando de o fluxo contínuo. Então, quando a gente olha para toda a metodologia, para todos os nossos processos, ter um fluxo contínuo, ponta a ponta, todas as etapas fluindo com sinergia, a gente traz um benefício muito grande processualmente mesmo. E por fim, acho que talvez uma das coisas mais comentadas aí no ramo aí da Lean, não vou estressar aqui todos os princípios, porque também não é o objetivo, mas uma das coisas que mais falam por aí são as reduções dos famosos 7 desperdícios. Quando a gente fala de desperdício Lean, ele é muito difundido tanto na fábrica quanto no ambiente de escritório, e a gente pode, inclusive, até brinco aqui, com relação a uma frase que a gente pode deixar para ajudar as pessoas a entender um pouco sobre o que são esses 7 desperdícios. Nessa frase, até deixo
aí compartilhado, seria fazer corretamente apenas o necessário no momento ideal para a pessoa certa de forma simples. Quando a gente pensa nessa frase, fica muito claro e muito fácil a gente entender aonde os desperdícios estão alocados. Por que isso é importante? Porque a partir dessa visão, a gente consegue, durante todos os nossos projetos de melhoria, de processo e assim por diante, a gente consegue identificar oportunidades. Mas, até desculpa aqui me alongar, mas eu acho que é importante a gente entender um pouco desses desperdícios. Vou até compartilhar um pouco dessa visão. Quando a gente fala de fazer corretamente, acho que fica claro para todo mundo que corretamente é a gente não ter retrabalho. A gente fazer realmente uma vez só. Eu tenho um relatório que eu preciso toda hora refazer. Talvez seu escopo de atuação não esteja bem alinhado com relação às expectativas. Então, fazer corretamente, a gente traz muito esse desperdício de retrabalho. Apenas o necessário, quando a gente apenas pensa nisso, a gente está falando de dois grandes desperdícios: superprocessamento e superprodução. Superprocessamento, a gente vai falar aqui de alguns exemplos, mas pensa que a gente está falando de desperdício na hora de realmente solicitar informações que não são necessárias naquele momento do processo. Então, vou fazer um processo de recrutamento e seleção. Eu não vou pedir uma foto da carteirinha de convênio da pessoa no momento de fazer um recrutamento. Eu não vou gerar captação desse currículo, não faz sentido. Então, informações, CNH, dados cadastrais das pessoas, a gente consegue pedir ao longo do processo. Então, quando a gente pensa em superprocessamento, a gente está pensando muito sobre processar mais informações do que o necessário. Outro desperdício importante seria o de superprodução. Quando a gente fala de superprodução, pensa aquelas empresas muito grandes, né? Que tem duas áreas fazendo o mesmo trabalho. A gente está produzindo duas vezes a mesma coisa. Isso acontece de toda hora. Então, a gente realmente ter essa noção e entender que a gente está superproduzindo é importante. Fora isso, a gente deve citar também alguns exemplos mais para frente, seria produzir mais do que o necessário. Às vezes eu preciso fazer um processo, mas eu não preciso fazer sempre o mesmo processo, a mesma coisa. A gente consegue escolher o momento certo de fazer certa atividade. Então, quando a gente superproduz, realmente nesse pensamento. Quando a gente fala no momento ideal, a gente está falando de dois grandes desperdícios, de espera. Então, é uma pessoa esperando a atividade da outra. Imagina que eu estou fazendo uma atividade. Eu estou recebendo sempre de alguém para fazer minha atividade, entregando para alguém. Se esse outro alguém que está esperando minha atividade ser finalizada, está aguardando essa minha resposta, ele está esperando. Já é um desperdício isso. E a gente vai ver em alguns exemplos aqui todos esses cenários. Estoque, quando a gente está falando no momento ideal, é exatamente isso, né? Eu preciso, vamos ver no recrutamento e seleção, eu cito bastante esse exemplo porque dá para trazer bastante essa visão de desperdício de office, né? A gente espera juntar 29 currículos para depois analisar e mandar 20 para o gestor. O gestor recebe todos aqueles currículos, fica até desesperado, não sabe com quem agendar, comparar. Faz sentido esperar todo esse estoque para processar? A gente gera desperdício no momento de processar as informações tudo de uma vez. Quando a gente pensa para a pessoa certa, a gente pensa muito com relação a transporte, né? Imagina quantos grupos de WhatsApp, Slack, Teams você está trabalhando que você tem que ficar lendo um monte de mensagem que para você não faz sentido. Quantos e-mails você não tem que você vai ler e fala, mas isso aqui não precisaria estar. Quantas reuniões você não participou que você poderia ter pegado uma gravação só para a ciência, passado na velocidade 2, e aí já passado rapidamente por essas informações, que você não precisaria ter desprendido aquele tempo naquele momento. Então, quando a gente fala de pessoa certa, é a gente trafegar a informação para a pessoa correta e direta, e não trazer cotovelos. Eu não quero, por exemplo, ser cotovelo de ninguém. Dependendo da demanda, as nossas equipes internas acionam a nossa própria equipe direta. Olha, eu preciso de tal demanda. E essa pessoa vem falar comigo, olha, estou com uma certa demanda, qual que é a priorização? E a gente vai conversando. Então, a pessoa certa ela é muito importante para a gente reduzir esse desperdício de transporte. E, por fim, de forma simples, simplificar as coisas. Às vezes a gente acha que nossos processos são os mais complexos do planeta, né? É para fazer um processo muito simples. Não, mas aí eu vou colocar várias regras de negócio. Será que faz sentido? Será que a gente não está trazendo uma exceção para uma regra? Uma coisa que acontece uma vez ou outra, a gente está fazendo todo mundo seguir essa mesma regra? Então, quando a gente pensa de forma simples, outro exemplo, estou procurando uma informação num contrato. Aí primeiro eu gasto meia hora para achar esse contrato. Depois eu começo a ler ele para achar uma informação. Será que eu não consigo cadastrar essas informações ou até usar uma inteligência artificial, um OCR, alguma coisa assim, para buscar essa informação mais rapidamente? Então, quando a gente fala de forma simples, a gente traz esse desperdício de movimento, né, de buscar informação.
Eu acho que esse site de desperdício é muito importante a gente realmente entender, principalmente no cenário de office, porque tudo que a gente for falar, você pode ter certeza que a gente consegue enquadrar nesses desperdícios. Legal. E aí, nessa fala, né, a gente vê aí uma sinergia muito forte, né, entre a metodologia Lean, né, e uma plataforma como o SideOne, né, que além do pilar BPM, né, traz para a gente esse conceito do All-in-One, né, então centralizando ali toda a sua operação, gestão à vista em uma única plataforma, né, trazendo aí como consequência para a gente, né, essa redução de desperdício no back-office. Né, e tendo isso em vista, né, o que os motivou, né, para a contratação da nossa plataforma logo de início? Foram diversos cenários. Eu até brinco que durante nossas reuniões comerciais eu até falei, talvez a gente seja a menor empresa que contratou uma ferramenta dessa, né? A gente, para ter uma ideia, a gente contratou logo no início, né? A gente já veio fazendo algumas buscas e com 7 pessoas a gente já contratou uma ferramenta. Mas por que esse momento foi importante? Por 2 motivos. Primeiro, cultural. Quando a gente já tem uma empresa consolidada, para a gente implementar uma ferramenta dessa, ela tem algumas etapas que trazem uma dificuldade maior. E a gente, Lean no nosso nome, deixou bem claro que a gente já queria nascer com esse pensamento de automação, esse pensamento de processo, gestão por processo que a gente chama. Então, principalmente a cultura, e naquele momento de início já foi um gatilho para a gente já começar a trazer essa ferramenta. O segundo momento foi com relação ao módulo de CRM. Então, no começo da empresa, a gente já estava com clientes e rodando e gente interna, médicos, só que a gente tinha informações nas nossas máquinas locais, documentações nas nossas máquinas locais e não era a melhor forma. Então, com a parte do CRM, a gente centralizou rapidamente todas as informações de colaboradores, de médicos, de documentações, tudo que era crítico, a gente começou realmente a trazer uma plataforma para isso. Então, o CRM, ele nos ajudou a trazer uma segurança de informação muito, muito, muito grande. E o momento com relação a, se a gente vai implantar uma ferramenta dessa, todo mundo que iniciar na empresa já vai entrar conhecendo a ferramenta, conhecendo gestão por processo e fazendo parte de todos os processos já desenhados até então. Então, essas 2 estratégias foi o que a gente utilizou para começar a empresa já nesse pensamento Lean de ser, que é a nossa situação. Legal. E tendo em vista esse histórico, né, e o momento atual da Lean Saúde, né, tendo em vista, inclusive, a nossa parceria, né, todo o projeto que foi trabalhado dentro da plataforma SideOne, né, quais foram as principais funcionalidades, os próximos passos ali, né, após a implantação do CRM, que era um dos objetivos principais? Assim, no primeiro momento que a gente centralizou tudo, a gente começou a realmente utilizar o nosso módulo de BPMS, propriamente dito, de desenho de fluxo e de automação de fluxo. Então, a primeira coisa que a gente fez, a gente já mapeou a nossa cadeia de valor, então a gente entendeu o que eram nossos processos finalíticos, né, o que realmente agrega valor ao nosso cliente, e o momento da empresa. Então, nesse caso, quando a gente começou a olhar para os processos, a gente viu que nosso recrutamento e seleção era uma parte deficitária. Por quê? Porque a gente estava expandindo, recebendo novos clientes, criando novos produtos, mas a gente não estava acompanhando uma contratação principalmente de médico. Então, quando a gente foi olhar nosso fluxo inicial, troca de e-mail, quero contratar tal médico, esse aqui é o requisito, era tudo desestruturado. Então, a gente viu que essa era uma parte estratégica, até pela nossa expansão, e naquele momento, até a equipe de RH já estava prospectando novas pessoas, novos headcounts. Eu até brinquei e falei, não, calma, vamos respirar, por que a gente está precisando fazer isso? Então, a gente entendeu o fluxo, e aí o mais importante disso, e ter uma ferramenta como essa, é a gente pensar o processo ponta a ponta propriamente dito, desde a solicitação, por exemplo, de RH, do início de uma vaga, até realmente essa pessoa estar trabalhando. E entregar isso aos poucos. Então, por exemplo, a gente chegou para a equipe de RH e a gente falou, eu sei que a gente não consegue pegar as informações, a gente não consegue calcular os indicadores, mas vamos pensar os seus maiores retrabalhos. No início, a gente não tinha informação, a gente não tinha dados. Então, foi realmente baseado em mapeamento. Então, para você ter uma ideia, a primeira etapa que a gente fez foi usar o próprio Analytics da SideOne, para fazer uma gestão via Kanban mesmo das vagas abertas e das pessoas que estavam candidatas. Porque o RH, trabalhando só com e-mail, ele estava realmente muito... com uma gestão muito dificultada, ia para LinkedIn, ia para outra plataforma, ela não conseguia centralizar essas informações. Então a primeira coisa que a gente fez foi centralizar. Olha, você cria aqui, criamos um formulário, você já faz essa gestão via Kanban. A segunda, quando a gente fez isso, já melhorou. E aí começa a surgir novos problemas.
Logo em seguida, a gente já começou a identificar que ela tinha que ficar colocando todas as informações cadastrais. Foi aí que a gente fez a parceria também para trazer a ferramenta de recrutamento. Então, a gente usou exatamente o que já existia, pegamos essa plataforma de recrutamento, já colocamos no ar, e assim ela não precisava mais imputar informação. Ela realmente capturava os candidatos, eles já preenchiam as informações e já entrava dentro desse Kanban. Depois, a gente começou a mapear e aí sim trazer dados e via que ela gastava muito tempo, por exemplo, fazendo comunicação com os nossos candidatos. Então, é normal uma empresa não dar feedback, infelizmente, para um candidato reprovado ou alguma coisa assim. E não é a nossa intenção. Nosso objetivo foi sempre ser bem aberto e bem transparente com todos os candidatos. E aí o RH trouxe, poxa, eu queria fazer, mas é muito braçal, como é que a gente pode fazer? E aí a gente começou a trabalhar a comunicação dentro da própria ferramenta para, na hora que ela mudar um status, seja para reprovado ou aprovado, a gente já fazer comunicações via e-mail, já trazendo feedback, já trazendo informações que ela imputava. Então a gente começou a automatizar essa parte do fluxo. Depois, só para citar mais um exemplo, mas o mais importante que eu queria citar é realmente a gente blocar a solução em diversos entregáveis e não, vamos fazer tudo, deixar tudo perfeito para depois lançar. Não agrega valor. Eu acho que a gente precisa realmente quebrar os entregáveis melhores e melhorando aos poucos, pensando sempre em Lean. Pensando em melhoria contínua, em fluxo contínuo e a gente trazendo a redução dos desperdícios. Então, o último, o penúltimo, na verdade, a gente está em construção da última fase, mas o penúltimo entrega que a gente fez, por exemplo, é gastar muita energia para conversar com o candidato com relação a um agendamento de entrevista, por exemplo. O que a gente fez foi, basicamente, trabalhar com uma integração via Teams, a gente já manda o link para o candidato, ele mesmo já olha lá a agenda e já agenda. Então, com isso, a gente foi reduzindo, e agora, para mim, o grande ganho é a mensuração de cada etapa do fluxo. Eu acho que, para mim, esse é o que trouxe mais valor pro negócio. A gente consegue saber, em cada etapa do fluxo, qual que é o tempo gasto para a gente olhar os nossos gargalos e trabalhar em cima deles. Então, hoje, o nosso gargalo, até de próximos passos desse projeto que a gente tem, que é sempre melhoria contínua, foi de algumas aderências, principalmente de médicos, em algumas regiões, com relação ao fluxo do portal. Então, analisando, fazendo um mapeamento, o que a gente está entregando agora, uma outra solução também, que é do WhatsApp. A gente começou a pegar os bots do WhatsApp, criamos um fluxo de recrutamento e seleção dentro dele, devemos lançar semana que vem, vou bater com a equipe, mas semana que vem devemos lançar para a gente já deixar no mercado. Então, a partir da semana que vem, os médicos conseguem entrar tanto via portal, quanto via WhatsApp, para fazer uns questionamentos, tirar as dúvidas que eram os gargalos que a gente tinha, para aí sim mandar o currículo e fazer todo o processo de recrutamento. Fora isso, a gente ainda está andando com criação de contrato automático, assinatura digital integrada com ferramentas. Inclusive, também vocês estão lançando uma ferramenta em breve que a gente está fazendo essa experimentação de assinatura digital. Então, tem várias etapas que a gente está construindo aos poucos, pensando no processo ponta a ponta. Se hoje a gente tiver um novo cliente, uma nova contratação, a gente precisar de médicos em certa localização, tenho certeza que a gente tem um fluxo muito otimizado, que a gente consegue reduzir muito rapidamente assim, esse SLA e entregar um setup de um novo cliente muito mais rápido. Então, acreditamos ali que em breve a gente deve chegar aí em 15 dias de tempo de recrutamento e seleção, só para ter uma ideia de processo. Perfeito, perfeito. E quanto a projetos visando ali a saúde do paciente em si, tem alguma atuação, algum exemplo que vale a pena comentar? Não, legal. Quando a gente pensa em gestão de paciente, é importante a gente entender como que a gente atua, Então, são duas partes primordiais. A primeira é com relação ao que a gente chama de linha de cuidado. Então, a gente tem diversos produtos, desde gestão de internação, gestão follow-up, que é pós-internação. A gente está falando que a gente tem produto de APS dentro das empresas. Para diversos produtos, o que a gente faz, na verdade, é entender a necessidade do nosso paciente, sempre olhando para ele, fazer um plano de ação baseado no seu diagnóstico. Então, por exemplo, uma pessoa que está com diabetes, ela tem um certo plano que é construído pelos nossos médicos especialistas de acompanhamento. Se é uma diabetes baixa, média, alta gravidade, se é hipertensão, se é problemas mentais psicológicos, dependendo do problema, da necessidade do paciente, a gente acaba tendo um plano de ação. Resumindo, é isso. E um plano de ação nada mais é que processo. Processo BPMS é automação. Então, o que a gente faz nada mais é que orquestrar tudo isso via linhas de cuidado, que a gente chama,
alocar essa pessoa e automaticamente a gente já sabe quando que a gente precisa entrar em contato com o paciente, se esse paciente ele precisa tomar alguma medicação, vamos fazer uma comunicação para garantir que ele esteja tomando corretamente e assim por diante. Por que eu estou falando um pouquinho bem macro? Não me julguem, porque se eu for entrar aqui no detalhe de como fazer gestão de cuidado, a gente vai ficar aqui um grande tempo. Mas, resumindo, nesse cenário, o cuidado que a gente tem com os nossos pacientes, a gente tem algo muito em comum com tudo isso. Primeiro é desenhar fluxo, mas segundo é a parte de comunicação. A comunicação para a gente é muito importante. A gente entrar em contato com o paciente para garantir que ele faça uma visita no médico especialista na data certa, que ele tome o medicamento no momento certo, que ele não falte a uma consulta, que ele realmente facilite o agendamento. Tudo isso a gente precisa fazer uma comunicação eficiente. Então, o que a gente focou e a gente está construindo não é nenhum processo. O bom da ferramenta, né, da Saido, que traz essa facilidade, é que eu falo para o pessoal, a gente não desenha só processo, a gente desenha ferramenta. Porque eu não quero que a nossa equipe pegue o processo e toda hora que fizer alguma mudança, o pessoal fala, fala com o pessoal lá para alterar. Não, a gente cria uma ferramenta que o pessoal depois a gente dá para as áreas fazerem a parametrização. Eu quero mudar um SLA? É um campo que ele mexe. Eu quero mudar a mensagem que eu mando para o paciente? Você mesmo vai criar. E assim por diante. Então a gente criou uma ferramenta de comunicação olhando para o WhatsApp, e o WhatsApp, não só o WhatsApp, mas e-mail também, dependendo do caso. Mas o WhatsApp muito porque está na mão de todo mundo. Quando a gente olha para os números, né, acho que mais de 98% das pessoas têm um WhatsApp no celular hoje. Então é uma ferramenta muito eficaz com relação à comunicação. Então a gente desenhou realmente um fluxo em que facilmente a gente consegue parametrizar para qualquer produto, para qualquer cliente essa comunicação. E isso tornar mais eficiente nosso cuidado com os pacientes. Então, com esse processo e com a orquestração das etapas de uma linha de cuidado, a gente consegue otimizar fortemente os nossos processos junto ao paciente e assim ter mais resultados mais rápidos. Então, a nossa aderência hoje é altíssima, nossa comunicação com o paciente ele flui muito bem. Um dos problemas que a gente pega ali no mercado, né, com relação à utilização do WhatsApp é o custo. Estou citando isso porque eu sei que algumas pessoas que estão nos assistindo hoje devem pensar, mas é impossível utilizar o WhatsApp para fazer comunicação de tudo. Concordo, não é o caso. O nosso caso principal e a sacada que a gente teve foi olhando para os desperdícios. Por exemplo, todo o ramo da saúde, não todo o ramo, mas muitas empresas, seja consultórios, seja exames diagnósticos, próprios hospitais, eles trabalham muito com agendamento. Então, por exemplo, eu vou fazer uma agenda para fazer um exame, vou fazer uma agenda para fazer uma consulta médica e assim por diante. Um dos fluxos que a gente tem, por exemplo, que é bem difundido no mercado, é a confirmação de presença, até para reduzir o não comparecimento, né, o famoso no-show. Nesse não comparecimento, a gente manda uma mensagem para a pessoa falando se ela vai ou não e toma algumas ações baseado nisso. Só que a gente viu que se eu fizer isso para todos os processos, para todo mundo, meu custo é altíssimo. Qual que foi a sacada que a gente teve? Uma das grandes frentes da linha de saúde hoje é o nosso produto Predict, que é realmente modelos preditivos. Nós temos uma equipe dedicada de cientistas de dados. A gente está até criando um instituto, depois eu posso falar um pouquinho sobre ele, mas a gente tem uma equipe dedicada a fazer modelos preditivos, algoritmos mesmo, de predição. Um exemplo deles é, por exemplo, qual é a probabilidade de uma pessoa realmente faltar numa consulta? A gente viu que não é todo mundo, que o no-show ele tem parâmetros que você traz uma maior precisão e uma melhor precisão com relação a se a pessoa vai faltar ou não. Então hoje o que a gente faz, em vez de mandar uma confirmação de presença para todo mundo, a gente roda um algoritmo para entender qual que é a probabilidade da pessoa de ser no-show ou não, e para essas pessoas a gente toma uma ação. Então o nosso custo reduziu muito forte com relação a essa padronização de processo. Quando a gente fala de padronização, a gente tem que tomar cuidado, porque hoje com IA, a gente não precisa padronizar 100% o processo. A gente pode deixar o processo desenhado para todo mundo, porém eu só vou executar ele quando realmente é necessário. Aquela pessoa que eu sei que não vai faltar, fiz um agendamento para hoje, para amanhã ela não vai faltar. Pessoas que estão com exames marcados que são críticos, são alguns parâmetros que a gente já sabe que são bons preditores, eles não vão faltar.
Então, com relação a esse tipo, a gente nem manda uma confirmação, não preciso desse gasto, eu sei que a pessoa vai. Eu vou gastar com aquele que tem um agendamento longe ou outro tipo de característica, e aí é o algoritmo que vai nos responder. Então, são formas que a gente montou de otimizar custo, mas melhorando o nosso processo, utilizando a ferramenta de comunicação mais eficaz. Então, quando a gente fala de saúde, principalmente no nosso cenário, a gente trabalha muito com relação a fluxo de comunicação em diversas etapas, seja para linha de cuidados, seja para gestão de medicamentos, saúde e assim por diante. Então, principalmente esse está sendo o nosso foco atual para melhorar. E a gente sempre faz análises, testes AB, a gente sempre compara e-mail versus WhatsApp, a gente sempre faz alguns testes de hipótese para garantir que a aderência ao WhatsApp ela é muito maior do que a aderência em e-mail para alguns processos. Tem alguns processos que eu não preciso mandar WhatsApp. Então, por exemplo, se eu for fazer um recrutamento de seleção, a pessoa está esperando já, eu posso falar para ela, vou entrar em contato com você pelo e-mail. Ela está querendo aquela vaga, então eu posso entrar em comunicação, por exemplo, com e-mail. Estou citando, não é exatamente o de linha de cuidado, mas deu para entender um pouco do que a gente está trabalhando. Então, para a gente é muito importante uma ferramenta que traga essa visão de CRM para a gente fazer gestão, disparar as comunicações de WhatsApp, transformando isso numa ferramenta de utilização pela equipe, principalmente, para a gente não ficar como gargalo de atuação. Legal, Vitor. E pegando um gancho, né, do início do nosso bate-papo, né, vocês tiveram essa sacada de implementar uma plataforma BPMS, né, como sai do ano logo de início. Né, e para aquelas empresas que já estão aí no mercado há mais tempo, né, ainda não tiveram essa sacada, né, o que você sugere? Como que você traria nessa mudança de cultura, né, implantaria um BPMS? É uma boa pergunta. Já trabalhei em outras empresas que realmente não iniciaram com isso, né? Já estavam aí com mais de 5 mil colaboradores e é sempre um desafio. O primeiro ponto a gente precisa do apoio da alta direção. Eles precisam entender a utilização. Por quê? Porque se a alta direção for realmente um sponsor desse projeto, dessa entrega, vai ficar mais fácil a gente entregar valor. Porém, eles não vão esperar 1 ano, 2 anos para isso. Então, uma vez que você apresentou, mostrou a oportunidade que tem e o retorno disso, o próximo passo é realmente você ser bem preciso no processo que você quer atacar. Aquele processo realmente, aí sim tem o mapeamento da cadeia de valor para a gente pegar aqueles mais críticos que dá para fazer. Mas não pense em entregar o maravilhoso. Pense realmente em trazer valor via dados, principalmente, mas também otimizando tudo que for possível. Então, por exemplo, vou fazer uma implementação no que eu comecei agora. Onde estão os nossos maiores gastos? Sempre parte dos gastos, pegue um processo ideal, vê os desperdícios, faça esse mapeamento, quebre entregas menores e começa rapidamente a demonstrar. Talvez você não vai ter no início os indicadores já prontos, mas com certeza você vai ter o processo sendo avaliado e sendo melhorado ao longo do tempo. Para trazer esse retorno para a diretoria, porque se não tiver retorno, eles já vão cortar na hora, e aí a primeira pessoa que berrar que não quer utilizar, não vai utilizar. Então, a escolha do processo ele é muito importante. Feito isso, o engajamento das áreas. Não adianta a gente chegar lá e dar marretada nas áreas. De novo, a cultura das grandes empresas é muito, sempre fizemos isso, vamos continuar no nosso cenário. É perigoso, mas a gente tem que entender que somos pessoas. As pessoas têm dificuldade da mudança. Então, você engajar as pessoas para elas darem a opinião de como que seria um processo to be, né? A gente sempre faz o mapeamento as is e depois uma solução. Então, trazendo elas para esse projeto, você engaja as próprias participantes do processo, você traz retorno rápido e deixa bem claro para essa equipe que o que você está entregando não está ideal, porque você está entregando por partes, mas confie que a melhoria contínua vai vir. Se for pegar alguns processos que a gente já entregou, vou dar um exemplo, um dos primeiros processos que a gente estava testando a ferramenta até de conhecimento para a gente aprender a utilizar ela, foi de reembolso. Foi um processo bem simples que a gente fez, mas qual que foi a parte boa? A parte boa é que a gente abrangeu a empresa como um todo mundo faz reembolso e todo mundo quer fazer reembolso. Então, na hora que a gente divulgou para a empresa, temos um fluxo de reembolso, essa aqui é a política, essa aqui é a regra, e os próprios campos que a gente coletou já tinham regras lá. Se eu colocasse uma nota fiscal lá que desse acima de R$120, pela nossa política a gente precisa da aprovação do diretor. Se a gente colocar um valor de reembolso de R$1.000, a gente negava. Se você usou o reembolso 30 dias depois do evento, a gente também não processava. Então, algumas coisas facilitou o próprio usuário entendendo o processo.
Então, na hora que eles começaram a utilizar, ajudou a gente a disseminar o conhecimento de que a ferramenta, ela veio para ajudar e todo mundo vai utilizar. Então, a partir de hoje, todo mundo que entra na empresa já entra junto com esses processos e essa é a vida dela. Vamos dizer assim, não existe, não quero utilizar. É assim que precisa ser feito se você quiser realizar algum processo seu. Legal. E falando um pouco quanto a resultados, né, você consegue compartilhar alguns números, né, ganhos que a Lean Saúde teve utilizando a plataforma SciDoA? Com certeza, sim. O principal ganho, sem sombra de dúvida, é rastreabilidade e é informação. Dei o exemplo de comunicação, dei o exemplo de RH, posso citar aqui outros exemplos, a gente tiver a oportunidade aí de estender, mas o principal é a informação. Então, hoje, a gente tem mapeado todo o nosso fluxo de ponta a ponta, desde da retenção, da captura do currículo, até a pessoa entrar na empresa, e aí muito focado também nos médicos, né, que são as nossas maiores vagas hoje. Qual etapa é o nosso gargalo, qual que é a etapa que é mais produtiva e assim por diante. Então, essa informação, para mim, vale ouro, porque hoje a gente consegue atacar realmente a causa raiz do que a gente não conseguia porque era um monte de e-mail. Então, a gente ter um rastreio de indicador, para mim, é o maior ganho que a gente pode ter. De resultado, efetivamente, eu acho que a gente não precisa nem ir longe, né? Se a gente for pensar que todo o nosso fluxo de RH hoje, a gente tem uma pessoa para orquestrar, e se todo o nosso fluxo de financeiro, pagamentos, tudo isso, a gente tem uma pessoa para orquestrar, a gente já vê que a gente conseguiu trazer o Lean para o dia a dia. Então, hoje a gente pode falar que a gente é Lean, então somos enxutos. Eu fico brincando, porque quando a gente vai muito para a empresa e as empresas falam de Lean, muitos deles falam, vamos ser enxutos, vamos cortar essa área com metade das pessoas porque a gente é Lean. Não, pera, isso aí é redução de custo, não é ser Lean. Lean é, se você fizer melhoria contínua, redução de desperdício e fluxo contínuo, mas são mais princípios, claro, utilizam todas as ferramentas Lean, BPMS é só uma delas, mas se você fizer tudo isso, tenho certeza que você será enxuto. Então, o enxuto é uma consequência de ser Lean. Então, nossa equipe hoje, realmente, ela é bem enxuta para orquestrar diversos fluxos. E quando a gente sempre vai discutir incremento de headcount, seja na equipe de CS, RH, tudo que é back-office, a gente sempre conversa sobre qual a necessidade. Será que a gente acelerar nossos projetos de automação não precisaria reduzir essas pessoas? Porque se sim, a gente prefere investir em pessoas para desenvolver e assim a gente automatizar porque fica escalável, do que realmente a gente aumentar a nossa operação e depois a gente otimizar o fluxo no cenário de ter que reduzir no futuro, que não é o nosso princípio. Nosso princípio é ser sempre Lean. Então, se a gente for pensar em resultados, a gente pode olhar para a equipe, mas se quiser realmente números, né? Hoje a gente está com aderência à resposta, mais de 70% de WhatsApp. Hoje a gente consegue fazer uma validação qual processo de e-mail é mais eficaz versus o WhatsApp para a gente reduzir custo. Então, nossa margem ela é muito saudável. E assim por diante. Eu acho que, especificamente aqui de número, eu acho que eu posso destacar o de recrutamento, posso destacar o de comunicação e o de financeiro, com certeza também. Hoje a gente tem um fluxo financeiro de pagamento super eficaz que... a nossa equipe financeira até brinca, né? Fala, eu não consigo nem pedir mais nada porque eu não sei o que precisa melhorar. Fala, não, vamos sentar aqui e vamos analisar o desperdício. Mas hoje nosso SLA de pagamento ali está menos de 5 dias. Visando ao longo do tempo acompanhar a metodologia Lean, né, o progresso dentro da empresa, quais métricas e indicadores que você ressalta, né, que são importantes para esse acompanhamento, para a validação desse sucesso da metodologia? Legal. Quando a gente pensa em métrica, quantidade, número, é difícil a gente comparar. Então, a métrica, é difícil a gente escolher uma métrica porque a gente não consegue comparar. Então, vou pensar mais em indicadores chaves. Quando eu penso em Lean, e é o que a gente acompanha dentro da empresa, praticamente quando a gente fala de indicadores, né, a gente sempre precisa pensar numa árvore de indicadores. Então, os indicadores mais estratégicos, os táticos, os operacionais, né? Quando a gente pensa realmente mais estratégico, o que chama a nossa atenção para a tomada de decisão, para executar projetos, praticamente 2 indicadores ajudam a gente a entender realmente quão Lean nós estamos, que vai ser a margem SG&A. SG&A é uma sigla, né? Mas nada mais é que custos administrativos. Então a gente tira tudo que é produto core e a gente deixa realmente back-office, custos administrativos que a gente precisa olhar para isso com carinho porque é o que come realmente margem operacional. Então quando a gente olha para a margem SG&A, pode ser
custo administrativo dividido por receita líquida, aí depende da empresa, é um direcional muito importante para a gente entender quanto que a gente está aumentando nossa equipe administrativa frente à nossa receita, aos nossos clientes. Então é algo que a gente acompanha de perto. Sempre tem uma discussão do que é SG&A ou não, mas é algo muito importante para a gente acompanhar. E o segundo indicador que tem que andar junto com isso são as margens do produto. Então, em algum dos dois, o nosso gasto vai cair. Vai ser ou na margem SG&A ou vai ser da nossa margem de produto. Então, a nossa margem de produto também nos direciona a saber, dentro do nosso core, aonde a gente precisa atuar. E o SG&A, aonde o nosso back-office a gente precisa atuar. Então, nossa área, principalmente de excelência operacional, processo, automação, a gente acaba olhando para esses dois indicadores chaves e aí sim a gente vai estratificando e identificando em que momento, em que lugar a gente precisa atuar para garantir que a gente retorne aí aos patamares otimizados da empresa. Então, para a gente olhar, não tem tem benchmark, né? Quando a gente fala de indicadores é bom porque a gente consegue comparar frente a métricas. Mas indicadores podem consultar o seu negócio, se é serviço, se é fábrica, ou o que é, e tenta comparar frente ao mercado e aonde você está, qual percentual você está próximo disso. Porque não adianta eu falar aqui um número mágico, não. Dentro do seu nicho de atuação, você precisa ter um percentual e aí ter cheio de estudos aí no mercado que trazem um pouco desse benchmark. E aí você consegue comparar como está a sua operação frente a empresas do seu, não só segmentos, mas da sua própria atuação. E aí sim você consegue ver se você está indo no caminho certo de ser lean ou não. Então, para a gente, esses dois indicadores são muito importantes. Legal. Como próximos passos, né? O que você enxerga que vem por aí? Tem uma parte muito importante, quando a gente faz o nosso desenho finalístico, né, o que realmente agrega valor, a parte de médico ele é muito importante. A gente utiliza algumas ferramentas já de saúde que a gente ainda consegue segurar um pouco, mas a parte do médico, o que ele é muito importante? O timing. Hoje, se a gente fecha um contrato, eu preciso enxugar cada vez mais a busca por profissional até esse profissional estar atuando. Dentro desse cenário, tem algumas partes que ainda a gente exige trabalho manual. Quais são elas? É uma parte de capacitação, então onboarding. Então a nossa intenção é automatizar toda a parte de onboarding. Na hora que o médico já tiver o contrato assinado, está tudo certo, eu preciso trazer ele já para conteúdos online para ele fazer os treinamentos, provas, certificar, deixar ele pronto para assumir alguma posição, sabendo utilizar a ferramenta adequada, sabendo como funcionam os processos internos e assim por diante. Então esse onboarding para a gente é muito importante e aí a gente está olhando a ferramenta de e-learning também aqui da Saido para a gente trabalhar com isso, de novo pensando numa integração de ferramentas. O segundo fluxo que a gente está paralisando e aí, aí depende só da gente mesmo, é o de credenciamento de médicos também. Então imagina que a gente tem produtos em que os nossos médicos vão até hospitais para acompanhar um paciente, para ver algumas informações e assim por diante. O hospital não vai deixar qualquer médico entrar. Então, assim que a gente tiver um processo de recrutamento, automaticamente assim que ele assinou o contrato, eu já preciso startar o processo de credenciamento. Então, a gente já desenhou, hoje ele funciona, mas ainda não está automatizado o nível suficiente. Então, hoje, nosso gargalo maior hoje é o credenciamento realmente para a gente deixar médicos atuando rapidamente. Então, é o que eu falei, né? Com os dados, a gente sabe exatamente onde atuar. Então, são dois grandes atuações que nós temos para deixar o processo ponta a ponta cada vez mais automatizado. O segundo foco que a gente tem, até tem umas conversas paralelas aí que a gente está fazendo, né? É com relação a trazer até pensamento de prontuário, telemedicina e outras coisas integradas. Então, se a gente tem algumas integrações, é claro que tem toda uma série de requisitos, mas a nossa expectativa é realmente a gente integrar a solução numa coisa só, a gente conseguir entregar uma gestão para os nossos médicos, principalmente, unificada. Então, onde eles têm informação de CRM, de prontuário, tudo isso em um local único. Então, é uma frente também que a gente está olhando com bastante carinho. O outro grande foco nosso é cada vez utilizar mais IA no sentido de oportunidade de automação. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar o fluxo financeiro. Nosso fluxo financeiro, as pessoas enviam notas fiscais para fazer pagamento. Legal, ele está bem eficiente, mas a gente pode melhorar ainda mais. Então, analisando os dados, a gente viu que o maior gargalo hoje no fluxo está na própria equipe financeira, que tem que ficar olhando nota a nota para saber se as informações estão corretas e assim por diante. A gente está testando o OCR da própria Saido, mas nossa intenção é fazer uma cascata, né? A gente usa o OCR da Saido, se não funcionar, a gente usa de algum fornecedor, Amazon, Google, enfim, e assim por diante. O que a gente quer fazer? A gente quer pegar essas notas,
trazer o código da nota fiscal, chamar uma API do próprio governo para estratificar essas informações, porque a gente consegue fazer a validação que a gente quiser. Com isso, a gente deve quebrar pelo menos pela metade o trabalho operacional da equipe hoje financeiro. Então, a IA para a gente ela é muito importante, não só como modelo de predição, que a gente tem uma equipe dedicada, mas para automação de fluxo, principalmente em dados não estruturados. Esse é um exemplo. O outro exemplo que a gente quer avançar também é com relação a dados dos próprios prontuários. É como que a gente consegue fazer análise de anamnese via IA, utilizando o IA para trazer um diagnóstico rápido para as pessoas. Então, imagina que a gente está com surtos, né, de dengue, a gente está com algumas preocupações de saúde assim, bem críticas. E a gente traz alguns indicadores para os nossos clientes. Só que esses indicadores, principalmente por estar contido, não é um dado estruturado, a gente precisa ainda um trabalho um pouco mais operacional. Tem algumas regras de negócio, mas eu não vou falar que é IA, porque aí sim é ifs e elses, né? O famoso algoritmo, uma árvore de decisão. O que a gente quer trazer é realmente IA para isso. Como que a gente consegue analisar um prontuário para trazer insights mais rápidos e fornecer para a nossa equipe de enfermeiros, de médicos, informações para eles olharem para isso. Então o IA para a gente está muito enraizado com relação a não só modelos preditivos, que tem uma equipe apartada, mas para processo também. Quando a gente fala de Lean, né, e a gente fala de 7 desperdícios, o pessoal pode me crucificar, mas eu costumo falar que na verdade a gente tem 7 mais 3, vamos dizer assim. O que são esses 3? Ele é bem difundido, que é a má utilização de conhecimento. Na verdade é você pegar pessoas e ela está cheia de ideias e a gente não dá abertura. Isso a gente faz. Até citando já um processo que a gente faz, hoje a gente tem um processo de pesquisa aberto, qualquer um consegue gerar uma pesquisa para a empresa inteira, ou você consegue selecionar as pessoas para que você quer mandar, ou até de insights. Então, para a gente, essas ideias é muito importante. E você colocar pessoas em lugares que elas não vão performar melhor. Então, esse aqui é o 8º desperdício mais difundido. Mas tem 2 grandes desperdícios. O primeiro é o IA, eu já falei. Eu acho que a gente tem que cada vez mais utilizar essa realidade como uma... Tudo bem que é uma redução de desperdício, mas é uma oportunidade. Dei o exemplo do no-show, dei o exemplo de comunicação, mas a gente utiliza isso, por exemplo, para a OCR, para outras etapas, para fazer melhorias de processo que a gente normalmente não conseguiria. Então o IA vem para ajudar isso. E a terceira, e aí esse aqui é mais meu mesmo, eu falo muito sobre má utilização de ferramenta. Às vezes a gente fala de uma ferramenta, eu queria fazer tal coisa, tal, vou buscar outra ferramenta que essa não faz. E com 3 perguntas você vê que na verdade ela faz, é só você realmente entender dela e utilizar ela da melhor forma. Digo isso porque tem diversas ferramentas que a gente utiliza que chegamos à situação. A gente mesmo esperando, nossa, eu queria muito fazer isso. A gente chamava o fornecedor, dá para fazer isso? Ele, dá, é só apertar esses 3 botões. Você fala, poxa, então é uma questão realmente de entender por que aquela ferramenta faz ou não faz, e se faz, como faz, para botar em prática. Então esses 3 desperdícios para mim são muito importantes, porque não são coisas tão triviais. E se você realmente se perguntar, olhar e ver esses requisitos, você vai ver que a gente perde muita informação, muita oportunidade de melhoria por não conhecer. Então eu citaria esses 3. E complementando sua fala, quanto à ótica de produto, né, nós da Saido temos aí o objetivo bem claro de entregar um prontuário eletrônico integrado à inteligência artificial. E nesse tema, inteligência artificial, como hoje vocês envolvem o paciente na geração de dados para o treinamento dos algoritmos de predição? Não, legal. Quando a gente fala de paciente, quando a gente tem essa interface com ele, a gente coleta muitas informações. Essas informações elas podem ser estruturadas ou não estruturadas. O que significa isso? Estruturado tem um campo dedicado àquilo, meio que padronizado para facilitar o consumo dessas informações. Então eu tenho lá um campo lista, sim e não, tem um campo, por exemplo, de CID, que já é conhecido, tem o campo de peso, enfim, assim por diante. O não estruturado é algo mais aberto. Então, a gente coleta informações de anamnese, dependendo do produto, né, a gente coleta diversas informações. Como que qual que é uma estratégia que nós temos? A gente tem uma equipe de ciência de dados, eu tinha já comentado antes, eles são muito focados também academicamente. O que eu quero dizer com isso? Então, a gente analisa, a partir dos nossos desafios de modelo de predição, todo o nosso pesquisas que acontecem no mundo inteiro, e a gente começa a entender quais são aqueles parâmetros que já com pesquisas divulgadas e publicadas, quais são aqueles parâmetros mais críticos
para aquele modelo de predição. Então, se eu quero fazer uma predição de quanto tempo uma pessoa pode reinternar a partir de uma internação X, quais são aqueles parâmetros mais críticos para eu fazer um modelo de predição? Então, essa equipe, ela faz toda essa análise, ela analisa essas informações e ela retroalimenta todos os nossos produtos para a gente trazer dados estruturados. Então, vamos dizer que dentro de um modelo de predição de reinternação, a gente chega à conclusão que um dos parâmetros mais importantes é a insulina da pessoa. Então, a gente entende dentro dos nossos produtos, principalmente focados em internação, aonde a gente conseguia colocar essa informação para os nossos médicos coletarem, enfim, para a gente preencher junto com o paciente, porque isso vai ser um insumo importante para fazer os nossos algoritmos. Então, essa sinergia entre os estudos acadêmicos e os nossos produtos, ela acontece o tempo todo para a gente cada vez mais otimizar as informações coletadas, pensando principalmente no preditivo. O preditivo é o que a gente acredita que vai mudar realmente os patamares da saúde. Porque em vez de acontecer algo, eu preciso realmente prever e tomar todas as ações antes do que o evento aconteça. Hoje, até para citar com relação à internação, a gente falou um pouquinho dos gastos, né, do desafio da saúde. Entre 45% e 60% do gasto de saúde é de internação. São esses gastos que extrapolam os custos das operadoras, das empresas. Então a gente sabe disso, a gente sabe o quão importante é fazer todo esse trabalho preventivo para aí sim a gente reduzir os custos cada vez com mais assertividade. Vitor, agradeço imensamente a sua participação, né? Agradeço a nossa parceria. Até lá no início você comentou que gostaria bastante de contribuir, né? Tenha certeza disso. Foi muito rica a nossa conversa. Tá? Agradeço aí bastante a sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço. Espero ter contribuído. Me desculpem qualquer coisa, mas tentei trazer um pouco da minha experiência aí para vocês. Pessoal, agradeço a participação de todos. Não esqueçam de seguir a Saidon nas redes sociais. Fiquem atentos ao nosso site, aí com as datas dos próximos eventos. E até a próxima.